Nós nos conhecemos em 1935. Veja lá que são 70 anos de amizade. Eu digo que vou usar o verbo no tempo presente, porque eu acho que a morte não afeta as boas amizades. São 70 anos de amizade. Ele com 15 anos e eu com 17. Nos conhecemos começando o curso ginasial no Liceu Piauiense. Já os dois encharcados de literatura. Nós fazíamos as provas, períodos de provas, eu com o Coelho Neto embaixo do braço, ele com o Jorge Lima, discutindo literatura, né? E essas preocupação com a literatura nos levou à veleidade de fundar uma academia de letras, imagina. Dois garotos, Castelo entrando para ser mais alto, ele mais baixo, na academia de letras. O diretor do Liceu Piauiense, que era poeta e escritor, nos deu uma sala exclusiva para a academia liceísta de letras. No Liceu Piauiense, inclusive, o Carlos Castelo Branco, menino, incita uma greve, né? Ele incita uma greve e nessa greve ele, o Neiva Moreira e o Abidia Silva, eles são reprimidos com uma suspensão de 15 dias. Mas uma grande figura da política piauiense, o patriarca da família Ferraz, nesse período falece, né? E eles então são anistiados com o compromisso de irem ao enterro dessa grande figura, né? O patriarca da família Ferraz. Os Castelo Branco, eles se notabilizaram ao longo do tempo, como disse, né? Além de uma família de pessoas que vão se distinguindo pelo cabedal econômico, pessoas da terra, etc., vão se distinguindo na vida política e na vida intelectual. Os Castelo Brancos são, em grande parte, advogados, portanto, produzem quadros para a burocracia do próprio Estado há séculos, e é a partir disso que os bacharéis vão alguns se transformando em jornalistas, pensadores, intelectuais, agitadores, publicistas. O Carlos Castelo Branco, por exemplo, ele não nasce um jornalista, Carlos Castelo Branco, ele é o intelectual, aquele que vai ser bacharel, advogado, essa profissão liberal. Então vai o desenvolvimento da própria vida dele, do que nós percebemos, é que vai levando o Carlos Castelo Branco para essa militância que se chama de jornalista. Moço ainda, Castelo pegou o ITA e foi para Minas. Em Belo Horizonte, estudou Direito e iniciou a carreira de jornalista. Nos diários associados, ele teve de se confrontar com a censura promovida pelo Estado Novo. Quando a censura acabou sobre o jornal, o Chateaubriand chamou o Castelo e disse: olha, comunique agora ao nosso censor que ele não tem mais trabalho aqui não, ele não precisa mais vir aqui. Aí o Castelo, já com a matreirice mineira, enfeitou um pouco a pílula e chamou o major e disse para ele: olha, se o senhor quiser ler o jornal, o senhor agora não vai ter mais jornal de graça não, o senhor pode comprar o jornal na banca da esquina. Ele viveu muito em Minas, então ele adquiriu muito daquilo que os mineiros têm, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Nós, homens de Minas e mulheres de Minas, nós temos uma coisa que a gente aprende desde do lar, que é o problema da probidade e o problema da ética. Aquilo era muito acendrado em nós, políticos de Minas Gerais. E aquilo também se tornou muito acendrado no Castelinho, ao longo da sua vida. Ele, apesar de ter nascido no Piauí, o Castelo era muito mineiro, né? Muito ligado, inclusive, aos mineiros. Eu me lembro que o Afonso Arinos, que foi meu professor de Direito Constitucional, mais, uma vez eu assisti um discurso dele, não me lembro se era um discurso, uma palestra, muito bonita, em que ele fez a distinção entre mineiridade, mineirismo e mineirice. 3 qualidades que caracterizam Minas Gerais, né? A mineiridade no sentido que Minas Gerais é um estado que tem uma consciência da sua importância na história política nacional. O mineirismo,
que é aquela que está no coração de todo o mineiro. E a mineirice, que é aquela maneira de fazer as coisas, né? De você o jeitinho carioca e a mineirice, né? A mineirice está falando uma coisa, mas às vezes é outra. Tocou o telefone do Rio, o Carlos Lacerda me convidando para perguntar se eu não queria trabalhar com ele no Diário Carioca no Rio. No Rio de Janeiro. Aí eu não tinha razões mais para continuar em Belo Horizonte, eu aceitei imediatamente. E pedi ele sempre me dar uma semana aí de prazo, aí ele riu, você arruma a tua vida e vem quando você puder vir. Mas daí uns 10 dias eu estava no Rio, cheguei lá. Já de mala pronta, transferido? Transferido, fui para o Diário Carioca, deixei o Diário Associado, fui para o Diário Carioca, cheguei lá, perguntei para o Carlos Lacerda, você não trabalha mais aqui. Ele tinha saído do jornal. Tinha saído. E você então foi procurar emprego? Eu disse ali, o Diário Carioca na Praça Tiradentes, disse ali para a rua da 7 de setembro, cheguei na esquina da Rio Branco e encontrei com a Neiva Moreira, que tinha sido meu colega de ginásio no Piauí, e com quem eu tinha feito um jornalzinho em Teresina. E o Neiva perguntou, o que você está fazendo aqui? Então eu contei para ele. Ele disse, olha, tem um lugar de subsecretário no meu jornal, mas tem que começar agora. Se aceita, você aceita. E você então, foi direto para o jornal e comecei a trabalhar. Começou a trabalhar no jornal. Depois passou para o Diário Carioca, onde ele participou de uma equipe que fez, então, a mais importante revolução no jornalismo brasileiro. Foi feita no Diário Carioca. Um dia ele chegou para mim no Diário Carioca e falou para mim assim, olha, eu vou ter que sair cedo e tal. Não vai dar para escrever editorial? Você escreve editorial aí. Eu nunca tinha escrito editorial de jornal. Eu falei, você está louco, cara? Eu não vou escrever editorial de jornal, que eu não entendo, não. Eu não sei escrever editorial. Ele falou assim, escute aqui, quem lê editorial é burro. Pode escrever qualquer coisa. Aí eu, bom, já que é assim, eu escrevo. Escrevi qualquer coisa lá. O Diário Carioca não pagava salário, atrasava o pagamento, estava já meio falindo, né? Então, chegava no fim do mês, não tinha dinheiro seguro para pagar, pagava uma parte, não pagava outra, ficava tirando vale, aquelas coisas. E o Carlos Castelo Branco ficava bem preocupado comigo, que eu era casado e recém-casado, tinha uma filha e tal. Aí ele falou com o Odilo para eu ir trabalhar no Jornal do Brasil. Em 1976, um grupo de jovens jornalistas colocou o colunista diante de um dilema. Queriam que ele fosse presidente do Sindicato dos Jornalistas de Brasília. O convite só foi aceito após um longo trabalho de convencimento que contou com a colaboração do jornalista Pompeu de Souza. A tendência dele foi negar, recusar imediatamente, não é? Estávamos na sala do Pompeu, o Pompeu insistiu que ele aceitasse, que ele não podia recusar, que aquilo era uma missão, que o Pompeu, com aquele entusiasmo dele, logo se levantou e disse, não, Castelo, você não pode recusar. Ele disse, não, mas eu sou muito individualista, o Castelo dizia. Eu não sirvo para ser presidente do sindicato, eu sou muito individualista, eu sou egoísta, eu não sou sindicalista. O Castelo sindicalista, ele, na verdade, era o Castelo que a gente conhecia como jornalista. A personalidade era a mesma, a maneira dele tratar as coisas era com aquela objetividade que ele tinha, com aquela... ele falava diretamente as coisas, ele tinha essa característica. Ele, na verdade, ele nunca vestiu totalmente a roupa do sindicalista. Ele vinha ao sindicato, às vezes vinha todos os dias. Ele vinha ao sindicato, participava das reuniões de diretoria, presidia as reuniões de diretoria. Quando nós tínhamos alguma coisa mais importante, ele comparecia, seja num contato com alguma autoridade, seja em negociações coletivas, seja em solenidades, ele comparecia, ele representava o sindicato, mas ele nunca deixou de ser, na verdade, o colunista Carlos Castelo Branco. Eu me lembro que em determinado momento, impasse grande, os ânimos exaltados no âmbito da negociação lá, inclusive com o representante da Globo, em posições acirradas contra o sindicato, o Castelo conseguiu conosco uma conversa reservada com o Afraninho Nabuco, que na época era o diretor regional da TV Globo. E aí conversa vai, conversa vem, nós inteiramos o Afraninho na frente do Castelo, dos impasses que estavam havendo na reunião.
O Afranil chamou o representante da Globo e disse: rapaz, você está botando problema onde não deve botar, encontrando chifre em cabeça de cavalo, que é isso, faça isso aí, não faz sentido nenhum você estar com essa rusga, isso, aquilo. E de repente as coisas evoluíram e o acordo saiu. O Castelo, sozinho, visitou ministros, deputados, senadores, órgãos, chefes de órgãos de repressão, visitou todo mundo para convencê-los da boa intenção do movimento sindical de vir aqui democraticamente defender o direito de greve. E queríamos falar com parlamentares, conversar com o ministro do Trabalho. Bom, depois de alguns contatos e com ameaça muito grande que todo mundo que viesse seria preso, o Castelo conseguiu marcar algumas audiências. E isso foi anunciado, divulgado no Brasil inteiro, e aí os dirigentes sindicais que ficaram um pouco amedrontados, acessados, acabaram vindo para Brasília. Todos vieram para o Sindicato de Brasília de jornalistas, todos sob a guarda e confiando no Castelinho. E hoje, já passado tantos anos, eu continuo afirmando que aquele momento foi um momento importantíssimo, não só para os jornalistas de Brasília, como para os jornalistas brasileiros, como para o movimento sindical brasileiro, porque foi exatamente a partir daquele momento, daquele episódio, da vitória da chapa Sindicato Livre em Brasília, que se consolidou uma perspectiva concreta de retomada da Federação Nacional dos Jornalistas, que estava, sob intervenção branca, na mão da Pelegada. Em 82, Castelo tornou-se imortal. A Academia Brasileira de Letras reconheceu no jornalista o talento de um escritor. Aquilo foi uma coisa que nós insistimos com ele. Ele não queria ser candidato, não. Tanto que recusou 2 ou 3 vezes a candidatura. Mas aquilo acabou se impondo. E se impondo, sobretudo, por intermédio do Otto Lara Rezende. E do Ostrogésilo de Ataíde, para ser justo. O presidente Ostrogésilo, que tinha aquele plenário há 35 anos sob a sua liderança, era dos Diários Associados, onde o Castelo trabalhou. Ele tinha um grande afeto pelo Castelo. Eu acho que ele teve tanto êxito como comentarista político que ele deve ter preferido, suponho, não fazer aventura literária. Porque ele já era um jornalista, já saiu como um jornalista de êxito. Compreendeu? Queira ou não, é uma atividade também intelectual, é uma atividade da escrita. Quando ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, eu não só participei dessa eleição, como também fui convidado por ele para recebê-lo na Academia Brasileira de Letras, onde tive a oportunidade de analisar não somente o Castelo como jornalista, mas também como escritor do seu livro O Arco do Triunfo, como também tudo o que ele escreveu, além daquela atividade diária de jornalista. Ele ironizava tanto o fato de ser acadêmico e teve uma posse das mais notáveis de todos os tempos na Academia de Letras. Porque ele era muito querido, porque os políticos todos do Brasil participaram, e aí eu confesso que não é uma fase assim pitoresca, mas uma fase de grandiosidade da vida dele. Ele adorou ser acadêmico, ele ficou feliz em ser acadêmico, sobretudo porque ele foi um acadêmico foi buscado no jornalismo para ser acadêmico e não fez aquela penitência que, infelizmente, os acadêmicos são obrigados a fazer de casa em casa dos colegas. A doença que matou Castelo chegou disfarçada, sob a forma de uma tosse insistente. Eram os primeiros sinais do câncer que iria levá-lo. Ele vivia sempre com a tosse, um incômodo na garganta e tal. E eu insistindo com ele: Castelo, procura no médico de garganta. Mas eu só chamava médico se ele tivesse febre. Se ele tivesse 37 de febre, 37 de temperatura, ele chamava o médico. O doutor Geffert disse: esse aqui só pode ser tratado com quimioterapia ou por cirurgia. E ele se deixou morrer.
fazia uns bilhetinhos assim, minha filha. Uma pena que eu vou morrer agora. Se esperasse, nos bilhetinhos, se esperasse mais uns dias, assim, morreu o jornalista Castelo Branco, 73 anos. Vou botar aqui os 72, quando eu estou nas vésperas de completar os 73. De fato, ele morreu no dia 2 de junho. Teria completado 73 anos. Se pode ler nas crônicas do Castelo a história do Brasil. A gente pode ver a história do cotidiano. Se nós pegarmos todo o volume de tudo que o Castelo escreveu, nós podemos acompanhar toda a história do Brasil documentada, ela segmentada dia a dia e, sobretudo, com uma previsão do que ia acontecer. Como um bom analista faz, não é sobre o só fato do cotidiano, o que esse desdobramento dos fatos poderão dar. É possível que alguém fale assim, o Castelo foi injusto naquele tipo, mas jamais a gente encontra alguém que fala assim, o Castelo falhou comigo, o Castelo não foi honesto naquela coisa, o Castelo não cumpriu aquilo. Não conheço quem tenha falado. Ele era um fantástico interlocutor, né? Nós, jovens jornalistas que tivemos oportunidade de, naquele período, privarmos um pouco dessa intimidade, de fato, tirávamos o chapéu, né? Era um exemplo para a gente, a maneira arguta como ele perscutava, ele não se deixava envolver no primeiro balão de ensaio, ele era desconfiado, ele conhecia os personagens todos profundamente. O que me admirava muito no Castelo, além da capacidade de análise dele, era a frieza com que ele observava a cena política e a frieza com que ele a descrevia. Se ele tinha lado ou se ele tinha eventualmente preferências, e todos nós temos, e é impossível disfarçar isso, de alguma maneira ele conseguia passar uma isenção, uma imparcialidade, digamos, que é muito raro, e que até hoje é muito raro você encontrar na análise do fato político. A coluna do Castelo era uma espécie de referência para os políticos brasileiros. Quem queria, claro, se manter informado sobre o que estava acontecendo no país, tinha que ler aquele espaço, a página 2 do Jornal do Brasil. Durante muitos anos, só a doença e a prisão impediram o Castelinho de publicar a sua análise apurada sobre a realidade do nosso país. Mesmo no período em que o Congresso foi fechado, o Castelo esteve ali firme, de plantão, publicando a sua coluna, defendendo da sua tribuna a democracia, a liberdade e o povo brasileiro. O país tem uma dívida enorme com o Castelo. Mais do que nunca nós precisamos resgatá-la. E a sua coluna representava exatamente aquele sopro de liberdade. Nós ali, quando buscávamos um pouco daquilo que nós queríamos para o nosso Brasil, que sabíamos que mais cedo ou mais tarde o povo brasileiro buscaria a sua liberdade, buscaria a volta do Estado de Direito, o Castelinho foi um homem, digamos, chave, mostrando que os direitos humanos tinham que ser respeitados, a liberdade tinha que estar presente. E o Brasil não poderia fugir da defesa do Estado democrático. Ele fazia o flagrante da alma. E não tinha para ele segredos a alma humana. Nenhum de nós, quer dizer, deixa herdeiro intelectual. Quer dizer, eu acho que o Castelo, ele não deixou, como também ninguém deixou. Cada homem é o testemunho da sua vida, e ele foi apenas o testemunho da vida dele. Quer dizer, aquilo que ele pôde ser ao longo de sua vida, que ele concluiu com a sua morte, porque a partir daí a obra dele fica ela consolidada, definitivamente encerrada em termos de passado e também com projeções no futuro. Eu considero que o Castelo foi o jornalista mais importante do nosso tempo. Porque ele era um homem com espírito de pesquisa, com curiosidade científica, com uma formação humanística das melhores que alguém possa ter no nosso tempo,
E era um homem incorruptível. E era um homem absolutamente independente. Era um homem livre.